Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos são moléculas orgânicas, ou seja, são moléculas compostas basicamente por átomos de carbono. Eu botei aqui como exemplo a molécula de glicose, com a sua cadeia carbônica. Nós temos que saber alguns grupos específicos dos carboidratos. O primeiro deles são os monossacarídeos, ou as ozes. Os monossacarídeos eles vão ser compostos por uma determinada quantidade de carbono. Por exemplo, as trioses elas são compostas por 3 carbonos. As tetroses são compostas por 4 carbonos. As pentoses são compostas por 5 carbonos. As hexoses por 6 e as heptoses por 7 carbonos. As mais importantes para o nosso estudo são as pentoses e as hexoses. Isso porque as pentoses elas vão ser importantes para a formulação do RNA. No caso, nós vamos ter a ribose. E da formulação do DNA. No caso, a desoxirribose. Já as hexoses, é importante a gente ter conhecimento de 3 delas, que são a glicose, a frutose e a galactose. Bom, seguindo nosso vídeo, nós temos que ter em mente outros 2 grupos de carboidratos. O segundo deles são os disacarídeos, que vão ser compostos por 2 hexoses. Por exemplo, a maltose ela é composta por 2 moléculas de glicose. Então eu vou ter glicose mais glicose. A molécula da sacarose ela vai ser composta por uma molécula de frutose mais uma molécula de glicose. Enquanto que a molécula da galactose ela vai ser formada por uma molécula de galactose mais glicose. Então a maltose é formada por 2 moléculas de glicose, a sacarose é formada por uma molécula de frutose mais uma molécula de glicose, e a lactose é formada por uma molécula de galactose e glicose. Lembrando que glicose, frutose e galactose são as hexoses que a gente acabou de ver no grupo anterior. Outro grupo importante são os polissacarídeos. Aí os polissacarídeos eles vão ser formados por 10 ou mais monossacarídeos. Aí já varia. Pode ser tetroses, pode ser trioses. Aí varia. O primeiro deles são os alosídeos. Os alosídeos, eu dei aqui 3 exemplos, que são os principais. No caso aqui, o amido, a celulose e o glicogênio. O amido ele tem função energética. Ele é a reserva energética dos vegetais. Enquanto que o glicogênio ele também tem uma função energética, só que ele é uma reserva energética dos animais. A celulose ela tem uma função estrutural. No caso, ela vai formar a parede celular dos vegetais. O outro grupo dos polissacarídeos são os heterosídeos. Eu separei aqui 2 exemplos que são os mais importantes aqui no nosso caso. A quitina ela vai ter uma função estrutural assim como a celulose. A quitina ela vai formar a parede celular dos fungos e ela também vai formar o exoesqueleto dos artrópodes. Já a heparina, que é outro exemplo que eu separei aqui, ela tem uma função anticoagulante. Bom, isso é o que é importante para o nosso estudo. No próximo vídeo, nós vamos ver sobre os lipídios.